1946, Tóquio. A guerra tinha acabado, mas o interior do Japão ainda ardia. As ruas se estendiam nas sombras de prédios reduzidos a cinzas, e no ar pairava um cheiro pesado de madeira queimada, e derrota aquele cheiro que não tem nome, mas que todo mundo reconhece. As pessoas viviam como quem aprende a andar de novo, devagar, sem certeza, como se a cada passo tentassem sair debaixo de algo que ainda estava desabando. Nessa cidade, nessa escuridão, havia um jovem de 23 anos. Seu nome era Mas Oyama, e ele ia abandonar essa cidade. Porque havia entendido uma coisa: às vezes o homem não se salva fugindo de algum lugar, mas indo em direção ao outro. Esse lugar não era um dojo, não era uma cidade. Era o único lugar onde não resta outra escolha a não ser encarar a si mesmo. A montanha, a solidão em sua forma mais crua, longe da civilização, naquele silêncio infinito que começa onde o som termina. O Yama preparou uma mochila, colocou dentro um único livro, o romance Musashi, escrito por Eiji Yoshikawa. Aquele livro que conta a vida do maior samurai do Japão e que ao mesmo tempo inspira e pesa. Levou consigo um de seus alunos, Yashiro, e partiu. O destino era o Monte Minobu. Na prefeitura de Shiba, longe da civilização, o mesmo lugar onde Miyamoto Musashi havia desenvolvido sua arte com a espada séculos antes. Oyama não escolheu essa montanha por acaso. Se Musashi havia se encontrado na solidão, ele faria o mesmo, ou pelo menos esperava que conseguisse. O plano era ficar 3 anos. Na realidade, ficou 14 meses, e esses 14 meses se tornaram os mais duros, os mais solitários, os mais transformadores da história das artes marciais. Mas antes é preciso entender uma coisa: quem era esse homem que subia aquela montanha? Mas Oyama, cujo nome verdadeiro era Shoyamui, nasceu em 1923 no sul da Coreia. Aos 9 anos aprendeu artes marciais chinesas. Aos 15 foi para o Japão. Avançou no karatê, primeiro no Shotokan de Funakoshi, depois no Goju-ryu de Soneichu. Segundo dan aos 17 anos, quarto dan aos 24, mas a competência técnica nunca foi suficiente, porque havia a guerra no meio de tudo. A guerra acabou, o Japão foi derrotado, e o vazio ao redor de Oyama se tornou algo impossível de preencher. Um dia ele contou isso numa entrevista de televisão. Tomávamos café da manhã juntos com os amigos que partiam como pilotos kamikaze. Quando voltava à noite, as cadeiras estavam vazias. Depois que a guerra acabou, eu estava tão com raiva que fui brigar com a polícia militar americana. Brigar, até meu retrato estar em todas as delegacias. A raiva era a impotência do corpo tentando ocupar o lugar dos que havia perdido. Mas nenhuma briga preencheu aquele vazio. Foi nesse estado de espírito que, ao ouvir a sugestão de seu mestre Soneichu, sentiu algo se mover dentro de si. Afaste-se da civilização, suba para a montanha, fique lá 3 anos, construa seu corpo e sua mente lá. Quando ouviu isso, Oyama já não tinha para onde voltar. Se voltasse, encontraria cadeiras vazias, cidades vazias. A montanha, pelo menos, era real. Quando chegou ao Minobu, a primeira coisa que fez foi construir uma cabana. Simples, 4 paredes e um teto, numa área de floresta completamente isolada do barulho da cidade. Os primeiros dias talvez fossem administráveis. Acordar cedo, se lavar com a água gelada da montanha, bater nas árvores, bater nas pedras, bater no chão, 1000 repetições, todo dia com qualquer tempo, na chuva, na neve, no nevoeiro. Mas a solidão é outra coisa. A solidão chega sorrateira. Começa como a falta de alguém para conversar, depois cresce como a pergunta para que serve isso roendo a mente. Oyama viveu tudo isso. 6 meses depois, numa noite, Yashiro desapareceu, sem despedida, sem explicação. Quando Oyama acordou de manhã, o aluno tinha ido. Havia descido em silêncio no meio da noite e voltado para a cidade. E Oyama agora estava verdadeiramente sozinho. Quando a solidão dobra, o homem ou se rende ou é forçado a se olhar mais fundo.
Oyama continuou. Mas não vamos imaginar que tudo aconteceu em silêncio. Depois da partida de Yashiro, Oyama viveu uma ruptura profunda, que ia descer da montanha, de forma intensa, de uma forma que ficava cada vez mais difícil de conter. Saía da cabana, olhava para aquela estrada, pensava que a estrada levava à cidade, imaginava o calor, as pessoas, o barulho. Esse desejo ficou tão forte que Oyama escreveu uma carta ao seu mestre, Sonaichu. Nas entrelinhas havia uma coisa clara: não consigo mais continuar. A resposta de Sonaichu entrou para a história. O mestre escreveu: raspei uma sobrancelha, só uma. De um lado, raspada no meio, visível para todo mundo. A lógica era simples, mas profunda. Se você descer assim, todo mundo vai te ver desse jeito. Você não vai querer aparecer assim, então fique. E Oyama ficou. Esse gesto pequeno, estranho, quase absurdo, carregava uma psicologia profunda. Soneichu não deu força a Oyama, não o pressionou, não o ameaçou. Apenas criou uma âncora, colocou no caminho um obstáculo externo mais forte do que a vontade do próprio Oyama. Às vezes, quando o homem tem dificuldade de acionar sua própria força de vontade, um pequeno obstáculo externo é suficiente. E aquela sobrancelha foi suficiente para manter Oyama na montanha. Então, o que Oyama aprendeu nesses 14 meses? Toda manhã acordava antes do sol nascer. O primeiro choque vinha debaixo da água gelada da cachoeira, o corpo sendo acordado antes de aquecer, sendo acostumado ao estresse. Depois vinham as árvores. Uma árvore da floresta é muito mais dura e muito menos perdoadora do que qualquer equipamento de dojo. O Yama batia nas árvores todo dia com os punhos, com o lado da palma da mão. No começo, as mãos rasgavam, sangravam, inchavam, mas com o carregamento repetido, o tecido se remodelava, o tecido conjuntivo engrossava, o cálcio se depositava. Quando desceu da montanha, suas mãos pareciam as de outra pessoa, as juntas achatadas, a pele endurecida como madeira, mas a transformação real era por dentro. Quando o homem entra na solidão, a mente continua fazendo barulho. Se os sons de fora acabam, os de dentro dobram. O passado, os arrependimentos, os medos sem outro som para abafá-los, eles vêm para a frente. O que Oyama carregava não era leve. Crescer no meio de uma guerra, perder amigos, tentar existir como coreano no Japão. Esses pesos se sentam sobre o homem numa cabana de montanha toda manhã, dentro do mesmo silêncio. Mas a mente acaba exaurindo o próprio barulho, circula pelas mesmas ideias e se cansa. O silêncio que vem depois desse cansaço é diferente. Não é um silêncio imposto de fora, é uma tranquilidade que vem de dentro. O livro de Musashi era companheiro nesse processo. Mente vazia, decisão certa, não estratégia, mas intuição. Oyama leu essas ideias por horas todo dia. As pensou na meditação, as testou no corpo durante o treino. Talvez seja isso o que a montanha mais fez, abrir espaço para o que é lido se tornar algo vivido. 14 meses depois, chegou uma carta do patrocinador, o homem que trazia comida todo mês, seu único contato com o mundo de fora. A carta era curta e direta. Não era mais possível continuar economicamente. O apoio com alimentação estava sendo encerrado e Oyama foi obrigado a descer da montanha. O plano era 3 anos. Na realidade foram 14 meses, não por escolha própria, mas por uma imposição de fora. Essa é a parte menos falada da história, mas talvez a mais humana. Nem as maiores transformações precisam terminar por conta própria, nos seus próprios termos. A vida entra dentro dos planos. Oyama desceu da montanha. O cabelo havia crescido, as mãos estavam endurecidas de um jeito irreconhecível. Alguns meses depois, em 1947, entrou na primeira edição do Campeonato Nacional de Artes Marciais do Japão após a guerra e venceu a divisão de karatê, mas o campeonato não foi suficiente. Ainda havia algo incompleto dentro dele, e uma coisa inacabada fala mais alto do que a vitória mais brilhante. Em 1948, subiu para a montanha de novo. Dessa vez ficou 18 meses.
E foi depois de descer dessa segunda montanha que nasceu o sistema de karatê de contato total mais duro que o mundo já viu, o Kyokushin. Em japonês significa buscar a verdade absoluta. O nome não foi escolhido por acaso. Agora quero te perguntar uma coisa. Quando Mas Uyama subiu para a montanha, tinha 23 anos. O plano era 3 anos, foram 14 meses. O aluno fugiu. O patrocinador cortou o dinheiro. Nada aconteceu como ele queria, mas o homem mudou. O lugar onde a transformação aconteceu não foi a parte em que tudo correu bem. Foi naquela manhã em que Yashiro havia sumido, naquela noite em que raspou a sobrancelha, naquilo que sentiu ao ler a carta do patrocinador, foi nesses momentos que algo se quebrou e foi reconstruído. Na sua vida também existe uma montanha assim. Talvez não seja literalmente uma montanha, mas existe aquele ponto onde sua mente e seu corpo chegaram no limite, onde o caminho fácil parece atraente, onde continuar parece não fazer sentido. Todo mundo tem um lugar assim ou vai ter. A montanha de Oyama não fez perguntas, não facilitou nada. Estava apenas lá, dura, fria e implacável, e você, o que faz nesse lugar? Kyokushin significa buscar a verdade absoluta, mas talvez a verdade absoluta não esteja no topo de uma montanha, esteja na pessoa que resta em você no seu momento mais difícil. Procure o que Oyama encontrou naquela história da sobrancelha. Às vezes, para continuar, não é preciso uma razão lógica, apenas uma âncora pequena mas real, e talvez o suficiente sempre tenha sido isso.